Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Larissa e no vídeo de hoje eu vou estar organizando todos os meus cadernos. Eu tô com esses 3 cadernos e eles estavam bem bagunçados, eu tava usando só esse verdinho, que é o caderno inteligente, e eu tava colocando tudo e tava bem bagunçado, tinha matemática, depois português, depois química e tava assim totalmente uma zona, tava sendo bem difícil de achar os meus resumos. E eu separei algumas divisórias e personalizei a maioria delas com vocês. E não se esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram, porque eu tenho certeza que você vai amar meu conteúdo lá. Eu tinha essas 12 divisórias, eram 4 personalizáveis do Studs, 4 pretas do Inteligente e 4 transparentes. Na verdade, vem 2 transparentes e 2 pretas em cada caderno, mas como eu tenho 2, eu acabo juntando tudo. E eu tava assim numa confusão para decidir que matéria eu ia colocar em cada caderno, porque eu queria colocar uma coisa que ficasse assim organizado na minha cabeça e ao mesmo tempo tinha que dividir matérias que eu escrevia muito e matérias que eu escrevia pouco, porque senão eu ia usar um caderno só, né? Então não adiantaria nem eu ter outros. E eu fiz esse método assim de estrelinhas, classificando quanto que eu escrevia em cada matéria. E daí eu separei certinho nos 2 cadernos inteligentes e no caderno Studs e comecei fazendo a divisória do caderno Studs. E eu fiz todo um rascunho primeiro, porque eu queria fazer uma coisa bem elaborada e bem bonita. Então eu fiz tudo de lápis. Ficou bem clarinho, mas dá pra ver um pouquinho do que eu esbocei. E uma dica que eu dou pra vocês é sempre passar um limpa-tipo, que é como se fosse uma borracha, porque você consegue ver e não prejudica quando você vai pintar com a caneta, às vezes fica difícil de apagar depois. E essas foram as cores que eu escolhi, e eu tava organizando assim na minha cabeça qual ordem ficaria melhor, porque eu só tinha pego a frase de inspiração, eu montei totalmente o estilo das letras e a paleta de cores que eu queria. E eu comecei por essa palavra do meio, que sinceramente era porque era mais fácil, era só um lettering normal. E nesse vídeo vocês vão ver a importância que é contornar e aprimorar o seu lettering. Porque não adianta você fazer uma coisa assim bonita, vocês vão ver antes do contorno como que tá bonito, mas quando você contorna, faz aquelas gracinhas assim, fica uma arte perfeita. E os materiais que eu tava usando nessa divisória era brush pen da Staedtler e as canetinhas bicolor da Faber. Eu adoro elas, eu comecei a aprender lettering com elas e eu tô usando elas mais pra pintar, assim, esse tipo de coisa que eu estou fazendo, porque agora eu acho muito mais fácil, muito mais prático fazer com a brush pen. E agora eu tava contornando, pra contornar eu usei aquela canetinha de ponta fina da Faber, usei a brush da Le Pen, usei a Poplar e usei essa caneta cinza, que vocês vão ver que eu uso ela pra tudo. Eu faço sombra com elas e eu simplesmente amo. E essas 2 palavras, as duas das extremidades, eu contornei com estabilo e antes eu testei pra ver qual cor de estabilo combinava mais. E em todas as palavras de todas as divisórias eu fiz sombra e eu amei, sério. E eu tô postando todas essas divisórias lá no meu Instagram e eu pretendo fazer um projetinho, contando aqui uma novidade antecipadamente pra vocês, um projetinho que eu vou disponibilizar essas artes como wallpaper pra você conseguir colocar elas de fundo no seu celular, então aproveita, sério. Outro detalhe que faz total diferença é o uso da caneta branca. Nessas palavras maiores eu tava usando a Posca que eu tenho, e nas menores eu tava usando a da Uniball, que é a ponta menorzinha, 07, e eu ainda não encontrei uma caneta branca de ponta fina, totalmente pigmentada, né, em gel no caso, que eu goste. E agora mostrando de pertinho pra vocês como que ficou, eu tô totalmente apaixonada e eu fiz essa divisória para física. E sério, gente, a melhor parte de usar caderno com folha reposicionável é tirar e encaixar as coisas de volta, sério, é muito satisfatório. E agora eu tava no meio da segunda arte, que eu confesso que eu esqueci de gravar o começo, porque eu já tava com sono, mas foi uma coisa simples que eu fiz, só 2 palavras com um brush lettering normal. Nesse eu usei a brush da Staedtler também, e eu fiz o mesmo estilo de sombra. Eu contorno a palavra, faço um risquinho e faço uma sombra. E também usei a caneta branca e a da Staedtler cinza que eu mostrei pra vocês. E isso foi uma tentativa assim, que até que deu certo. Depois eu tentei fazer 2 estrelinhas, mas não deu certo, eu não gostei, então não fiz.
e eu contornei e eu tentei fazer ele parecendo como se fosse uma fita, sabe? Onde a parte que se junta, não sei explicar muito bem, fica com uma sombra, e depois vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Mas nessas partezinhas assim, ficou com uma sombra e uma dessas partes fica em relevo. E como as divisórias do caderno inteligente são totalmente plásticas e ela tem uma textura, eu não ia conseguir fazer nada de muito elaborado. Então eu só cortei uns retalhos dos post-its que eu guardo, que eu normalmente não uso tudo e eu corto quando eu vou colocar nos resumos, se eu não usei o post-it inteiro, e vou reutilizando. E agora eu tava tirando e separando os resumos, o que ia em cada caderno, e eu comecei colocando as coisas no caderno errado. Eu tava colocando as coisas do caderno inteligente de koala no verde, mas depois eu me toquei pra trocar. E ali no fundo vocês podem ver que apareceu um pouquinho dos retalhos de post-it que eu uso. E é uma super dica pra vocês. Post-it é caro, sim, então não desperdicem. E esse foi o resultado da segunda divisória. Eu também, assim, tô totalmente apaixonada. E se vocês vissem, as fotos ficaram tão lindas. E eu confesso que colar o nome da matéria nessa negocinho, assim, tava super difícil. Eu tava me enrolando inteira, eu não sabia pra que lado eu ia colocar a fita. Mas no final deu tudo certo. E essa foi a parte que eu percebi que eu tinha colocado as coisas no caderno errado, e pra mim essa é uma das grandes vantagens, é por isso que eu uso o caderno de folha reposicionável, tanto o caderno inteligente, tanto quanto o caderno Studies, porque não tem isso de acabou as folhas, porque o caderno é infinito, é só você ir comprando os refis e encaixando, não tem como você copiar nada na folha errada, então eu acho que é bem mais prático, além da folha ser mais grossinha e não passar muita coisa pro outro lado. E agora já era outro dia e eu tava fazendo esse rascunho, sério. Nem eu não tô acreditando, nem nessa divisória nem na próxima. Sério, tá muito bonito. E esse eu fiz totalmente com marca-texto da Stabilo. Em tons pastéis, eu usei o laranja e o rosa da nova coleção. E o salmãozinho, aquele normal pastel que muita gente conhece. E a única coisa que foi que eu tive que passar ele várias vezes pra chegar na tonalidade que eu queria. Mas eu adorei. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. E vocês podem ver que eu não sou muito paciente de fazer todo o rascunho para depois passar toda a caneta, porque passar a caneta, colocar as partes coloridas é a minha parte favorita. Eu acho que é de todo mundo, né? Ninguém gosta de ficar fazendo rascunho. Mas é totalmente essencial. E eu ia fazendo cada palavra assim, eu já ia pintando. Sério, eu amo. E uma dica que eu dou pra vocês é quando passar muita tinta de caneta assim em cima de um rascunho, é esperar um tempinho pra secar, porque normalmente a gente fica na ansiedade de querer apagar logo e acaba rasgando, porque a tinta tá molhada, o papel ainda não absorveu. Então se você conseguir esperar assim algumas horas, é até melhor. E esse é o próximo rascunho, que eu também confesso que eu esqueci de gravar inteiro, mas ficou incrível, sério. E foi só nessa última divisória que eu usei o limpa-tipo. Vocês podem ver que parece que eu apaguei tudo, mas não, pessoalmente dava pra ver muito bem. E eu senti uma baita diferença, ficou muito mais fácil. Às vezes quando você passa a caneta, né, como eu já tinha falado, você não consegue apagar muito bem, porque a tinta absorveu o grafite e a tinta da caneta tudo junto. E com o limpa-tipo fica assim, muito melhor, sério. E da Brush Pen preta, eu usei a da Stabilo e a da Le Pen. E às vezes eu uso aquela ponta de canetinha da Brush Pen da Staedtler também, eu gosto bastante. E para essas coisas assim maiores, eu tava usando também as novas cores da Stabilo, do marca-texto da Stabilo Pastel. Eu sou totalmente apaixonada.
think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Esse contorno que eu tô fazendo é com a ponta de canetinha da Brush Pen da Staedtler. Eu gosto bastante dela. E eu tava usando a ponta brush mesmo, normal, pra fazer a sombra, porque como era uma palavra grande, assim, ficaria melhor do que a sombra pequenininha que eu faria só com a Brush Pen da Le Pen. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Bom, agora eu vou mostrar o resultado final pra vocês de todas as divisórias, com todos os detalhes, todas elas prontas no caderno. Essa é a primeira que eu tinha mostrado ela já completa pra vocês, que é a divisória de física, e os resumos que eu fiz, e eu consegui encaixar as folhas do caderno inteligente no caderno Studs, porque eu já tinha começado o ano só usando o caderno inteligente, mas deu tudo certo, fica meio apertadinho, mas mesmo assim cabe. E essa é uma outra que eu fiquei muito apaixonada, e essa é a diferença do tamanho das folhas. A do Studs é um pouquinho mais longa e mais curtinha, digamos assim. Eu acho que deu pra entender melhor no vídeo. E a maioria dos meus resumos de química são do ano passado, e essa é a divisória que eu falei que tava linda. A caneta branca fez uma diferença surreal. E aí são os meus resumos de matemática, tanto de álgebra como de trigonometria. E essa é a última divisória que eu fiz, que eu falei que eu amei. Na verdade, eu amei todas, né? Mas essa, assim, até eu mesma me surpreendi. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, até o próximo vídeo.